Olá! No programa de hoje, as lutas das mulheres na política e o PSOL nas eleições em BH. A recente prisão de um investigado por ameaças de estupro e morte contra parlamentares mineiras dá um passo no combate à violência política de gênero. Como a questão tem sido enfrentada no Estado, impactado mandatos. E ainda, a presença das mulheres no cenário eleitoral da capital. Eu converso com a deputada estadual Bela Gonçalves, pré-candidata do PSOL à Prefeitura de Belo Horizonte. Bem-vinda ao Mundo Político, deputada. Um prazer recebê-la. Obrigada, Marco. É um prazer estar aqui. Deputada, como você e outras parlamentares, que vinham sendo recorrentemente ameaçadas de morte, de estupro coletivo há mais de um ano, receberam a notícia da prisão, no início deste mês, do principal investigado por esses crimes? Nós ficamos felizes e aliviadas que o nosso caso não foi uma ameaça em vão, um caso não solucionado, porque isso abriria uma avenida para a continuidade da violência política contra nós e, em especial, contra outras mulheres que querem ocupar a política no estado de Minas Gerais e no Brasil. Infelizmente, Minas Gerais é um estado que tem recordes de violência contra a mulher e feminicídio e também apresentava um índice muito alto, mais alto do Brasil, de violência política contra as mulheres. Mais de 40 parlamentares no estado ameaçadas. E eu acho que ter se formado uma força-tarefa que, de fato, conseguiu chegar a uma investigação que apontasse um dos responsáveis foi fenomenal para que a gente consiga controlar esse fenômeno no nosso estado, né? Agora, como dimensionar, deputada, para quem nos assiste, a forma como os mandatos e as vidas pessoais de vocês que sofriam essas ameaças eram impactadas? Olha, o impacto pessoal é muito grande e a gente tentou se organizar para que isso não impactasse os nossos mandatos. Obviamente que impacta. E por isso não é um ataque só a nós, mas também a quem nos elegeu, quem nos colocou aqui para realizar o nosso trabalho. Eu tive que mudar de casa, mudar de rotina, deixar de fazer uma série de tarefas de lazer. A minha saúde mental foi muito impactada ao receber quase que semanalmente ameaças de morte, de estupro, questão da estendidas também, muitas vezes à família. Tira a privacidade, né? Completamente. E aí, assim, eu percebi também a força que nós mulheres temos. Porque se a gente conseguiu enfrentar essas adversidades e não recuar da nossa atuação política, dos nossos enfrentamentos, das nossas pautas políticas, significa que a gente teve muita força. Não é qualquer um que aguenta isso e que bom que a gente enfrentou esse desafio de cabeça erguida e está agora encontrando aí uma luz para a solução desses casos. Para a gente encerrar esse assunto, a Assembleia aprovou no ano passado uma legislação estadual, na esteira aí das ameaças, que é pioneira de enfrentamento à violência política de gênero. Qual que foi a simbologia disso e como essa legislação tem sido efetivamente colocada em prática? Foi muito importante a aprovação dessa lei, uma lei que parecia ter muita resistência dentro da casa, em especial de parlamentares homens que acharam que poderiam ser impactados de alguma forma pela lei, mas que depois obteve quase que o consenso da casa para sua aprovação. Ela é um recado simbólico, mas ela ainda precisa se materializar em condições concretas. A maior parte das parlamentares mineiras não encontra a segurança que nós, deputadas, encontramos. Em especial as vereadoras de pequenos municípios ou até de municípios grandes, como Belo Horizonte. Nós temos debatido com o Ministério Público Federal, com a procuradora também Raquel Branquim, uma série de procedimentos e protocolos que nos ajudem a pensar a regulamentação dessa lei no Estado. Em especial a garantia de escolta policial, celeridade nas investigações, proteção e punição dos agressores é preciso ser concretizada pelos diferentes órgãos. Também temos avançado no debate com o Tribunal Regional Eleitoral, que está se preparando nessas eleições para enfrentar o cenário de violência política. Lutas que continuam, Então, agora vamos falar de eleições municipais. A senhora é pré-candidata do PSOL à Prefeitura de Belo Horizonte, onde já foi vereadora. E essa nossa conversa também abre uma série que a gente pretende fazer aqui com todos os pré-candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte. Já são mais de 10 nomes colocados, de esquerda, de direita e de centro. O que foi determinante, deputada Bela, para a sua disposição em entrar na disputa?
Bom, o que foi determinante é um projeto coletivo que vem sendo construído pelo meu partido há muito tempo. Nós construímos lutas e temos sonhos de uma cidade que, de fato, efetive direitos para todas as pessoas. O direito à moradia, ao transporte, ao saneamento básico, pensar como colocar as periferias no centro, garantir que as mulheres estejam em espaços de poder. Belo Horizonte nunca teve uma prefeita mulher em 126 anos de Serra do Curral, exceto pontualmente em que a prefeitura vai lá e embarga uma coisa ou outra. A gente tem visto o aumento do corte de árvores da cidade e poucos projetos que pensam os rios urbanos. Isso faz com que a cidade se aqueça muito e a gente tenha desastres socioambientais muito graves. A ausência de protagonismo de Belo Horizonte na discussão sobre segurança hídrica é alarmante. Belo Horizonte pode ficar sem água em função do rompimento de qualquer barragem de rejeitos que está ali na calha do Rio das Velhas. São mais de 63. E a gente se omite, o prefeito se omite desses debates. Segunda questão é o transporte. Belo Horizonte tem o segundo pior transporte do Brasil, viu seu metrô ser privatizado e sucateado e assiste também o corte de linhas de ônibus, como na semana passada a gente teve a retirada de 23 ônibus suplementares a mais da cidade. Então, são situações graves, O transporte coletivo é um problema. Nós queremos priorizar e resolver o problema do transporte, cancelar o atual contrato, que é fraudulento com as empresas, e promover um modelo de integração dos modais metrô, transporte coletivo e também a implementação do Plan Bici de bicicleta, para que, a partir dessa integração, a gente faça com que as pessoas usem outras formas de se locomover pela cidade que não só os carros. Belo Horizonte não vai aguentar mais a gente não resolver esse problema do transporte e ter cada vez mais carros nas ruas. O que acontece neste momento em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul? A senhora tem feito alguns alertas nos últimos dias. Isso também impacta, de certa forma, assim, nos cuidados que um futuro administrador de Belo Horizonte precisa ter? Com certeza. Preparar as cidades para transformações climáticas e evitar que a destruição ambiental seja uma regra tem que ser a prioridade de qualquer gestão pública nesse momento. E eu acredito que um outro olhar da cidade, de quem faz lutas ambientais por preservações de áreas como a Mata do Planalto, podem contribuir muito para isso. Outra coisa é colocar as periferias no centro do orçamento. Os desastres socioambientais têm cor, têm classe e têm gênero. Os mais impactados são os moradores de periferia. Em 2020, 10 mil pessoas ficaram desabrigadas em Belo Horizonte, nas vilas, nas favelas, nas ocupações. Sabe quanto do orçamento da prefeitura vai para essas áreas? Menos de 1%. Enquanto a gente tiver menos de 1% indo para essas áreas, a gente vai ter desastres e uma situação de racismo estrutural muito verificada nas cidades. Eu quero garantir que pelo menos 20% do orçamento vá para a qualificação dessas áreas de interesse social da nossa cidade. Deputada Bela, o PSOL integra uma federação com a Rede Sustentabilidade, que também apresentou a pré-candidatura da deputada Ana Paula Siqueira. Há uma disputa interna entre vocês? Como é que isso está se dando assim, dentro da federação? Não, de forma nenhuma. Hoje nós temos confluído e vamos fazer ainda esse mês um evento de confluência da nossa federação para apresentar, na verdade, um projeto mais coletivo para a disputa das eleições em Belo Horizonte. Eu tenho uma excelente relação com a deputada Ana Paula e acredito que entre nós mulheres é preciso ter muita solidariedade para que a gente vença essa barreira e consiga eleger a primeira prefeita ou as primeiras prefeitas da nossa cidade. No campo da esquerda ainda está colocada também a pré-candidatura do deputado federal Rogério Correia. Vocês, inclusive, prestigiaram os lançamentos um do outro, você e Rogério. Há espaço, deputada Bela, para uma eventual composição entre as duas federações, PT, PV, PCdoB e PSOL Rede, ainda em primeiro turno, ou isso já está superado? Olha, desde o ano passado eu tomei a primeira iniciativa de chamar todos os partidos do campo democrático para um diálogo, no sentido de que a gente apresentasse um projeto comum de cidade, uma candidatura única. Isso ainda não foi possível. Eu venho conversando tanto com o deputado Rogério e a Federação Brasil da Esperança,
quanto também com a deputada Duda, sobre as possibilidades da gente unificar as nossas iniciativas. Duda Salabert, do PDT. Da gente unificar as nossas iniciativas. Da minha parte, a completa disposição para se construir uma unificação. Mas ainda vejo que há entraves em outras federações e partidos. Que entraves seriam esses, assim, porque a gente possa, né, explicitar? Bom, é complicado falar dos outros, né? Mas eu vejo que o candidato Rogério Correia e a candidata Duda não têm o mesmo diálogo fluido que eu tenho com os dois. Eu acho que existe uma disputa da cidade que pode acabar prejudicando uma unificação. Agora, eu acho que nós temos que estar prontos para todos os cenários. A direita também não está unificada na disputa das eleições em Belo Horizonte. Por hora, e é não, provável que a gente fato. tenha um cenário de diferentes candidaturas disputando. Isso não necessariamente é ruim para a cidade. Isso pode qualificar o debate, ampliar as discussões. A gente está analisando os cenários e eu tenho clamado por juízo e por confluência das nossas lutas. A gente está junto na luta socioambiental, na discussão do transporte. Precisamos conseguir também atuar de forma inteligente e estratégica nessas eleições. Programaticamente, quais seriam as diferenças dentro do campo da esquerda assim, que ainda precisam ser ajustadas? Eu acho que depende do tema, né? Eu acho que cada um dá ênfase a uma questão. O que eu posso falar é das minhas ênfases, né? Eu penso que colocar a periferia no centro, fazer a discussão de uma Belo Horizonte para as mulheres, que consiga colocar a nossa capital enquanto a capital mais segura para mulheres do Brasil, fazer a discussão sobre uma Belo Horizonte antirracista, trazer a discussão climática em defesa dos rios de Belo Horizonte e discutir projetos ousados como tarifa zero e integração do transporte, são temas que eu tenho levado de forma muito central para o debate sobre as soluções que as nossas cidades precisam. Os candidatos têm alguns pontos em comum com esses, mas cada um com o seu programa. A confluência que a senhora citou há pouco, né? Alguns com os diferentes? Com certeza. E assim, sabe, eu tenho na família pessoas que são de esquerda, pessoas que são de direita, e a gente tem que buscar se relacionar com todo mundo, diminuir os preconceitos na sociedade, perceber que existem projetos distintos, mas que essa radicalização do debate, ela não pode interditar a democracia e a disputa de ideias. Eu acho que o que eu espero para a democracia brasileira, o que eu espero para Belo Horizonte, não é uma polarização cega, mas uma polarização saudável e democrática de ideias. Ideias diferentes, às vezes radicalmente diferentes, mas que estejam numa arena não violenta, democrática, de discussão, de projeto. Quando alguém ataca direito de mulheres, LGBTs e transforma isso em plataforma política, ela ultrapassou inclusive preceitos constitucionais, e partiu para uma polarização sem projeto, muito prejudicial para todo o povo brasileiro. Governos federal e estadual, né, atuais, o posicionamento dos seus líderes, né, Lula e Zema, pode também influenciar de alguma maneira o jogo na capital? Eu acredito que sim. Eu não sei em que medida que esses atores vão participar do jogo eleitoral, uma vez que eles estão até o momento mais distanciados, né? O governador Zema, né, tem uma candidata hoje nas eleições, e o governador e o presidente Lula tem pelo menos 4 candidaturas que estão no campo do presidente, inclusive Zema a do já prefeito. tem sinalizado, inclusive, a disposição, parece que, de fazer uma composição também, né, com outra força política. O cenário vai ficar bastante indefinido enquanto esses atores não entrarem no debate, na disputa da cidade de Belo Horizonte. Em especial, o presidente Lula ainda não se manifestou de forma clara sobre as eleições aqui na capital. Essa proximidade dele com o PSD nacional pode abrir um campo de diálogo das forças de esquerda da capital com Fuad Noman? Olha, eu vou ser bem concreta. Eu acho que existe um alinhamento para que o senador Rodrigo Pacheco dispute o governo do estado de Minas Gerais. Para isso, Belo Horizonte é central. Eu acho que em algum momento o senador e o presidente vão ter que compreender que um diálogo vai ser necessário para que a gente consiga unir forças e ganhar as eleições de Belo Horizonte. Por isso é que quando eu estou falando do processo democrático, popular, eu não estou aqui incluindo só os partidos da chamada esquerda, né?
Estou falando do PSOL, da Rede, do PDT, do PT, do PV, mas eu também estou falando do PSD. Partidos de centro também entram na conta, é um partido então. com quem a gente vai precisar dialogar. Não sem deixar de fazer críticas justas à gestão do Fouad Noman, mas compreendendo que estamos hoje alinhados com o presidente Lula. Deputada Bela, muito obrigado por estar conosco aqui no Mundo Político. Esperamos ter outras oportunidades de receber. Agradeço demais a participação, a presença aqui. Podem chamar sempre. Eu conversei com a deputada estadual Bela Gonçalves, pré-candidata do PSOL à Prefeitura de Belo Horizonte. Falamos sobre os posicionamentos da legenda no quadro sucessório da capital e na pauta ambiental também aqui na Assembleia. E do enfrentamento à violência política de gênero no Estado. E antes de encerrar, nós da Assembleia de Minas reforçamos o pedido de ajuda às milhares de famílias atingidas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Se você puder contribuir com essa corrente de solidariedade, acesse o QR Code aqui na tela e faça uma doação. O Pix SOS Rio Grande do Sul é o CNPJ 92 958 800/1000 ao contrário, dígito 38, em conta do Banrisul. Não deixe de conferir o destinatário. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.